quando ele recebeu a herança de US$ 1 milhão. A última coisa que sua esposa e sua filha cega esperavam era serem deixadas para trás, sem nada. Mas foi exatamente o que aconteceu. Marcus Thompson, um homem que construiu toda a sua vida em torno da promessa de devoção familiar, olhou diretamente nos olhos de sua esposa Sarah e disse: "Eu não preciso mais de você." Essas 7 palavras estilhaçariam um casamento de 20 anos e destruiriam a confiança de uma menina inocente de 15 anos que nunca tinha visto o rosto de seu pai, mas sempre acreditara em seu amor. O telefonema veio numa manhã de terça-feira em setembro. Sarah estava na cozinha, preparando o café da manhã para a filha Emma, quando ouviu Marcus gritando da sala de estar. Sua voz carregava uma mistura de incredulidade e euforia que ela nunca tinha ouvido antes. Ela limpou as mãos no avental e caminhou em direção ao som, o coração acelerado de curiosidade e um estranho pressentimento. Sarah, vem aqui agora mesmo." Marcus andava de um lado para o outro, o celular agarrado na mão trêmula. Seu rosto estava corado, e seus olhos tinham um brilho selvagem que fez Sarah dar um passo para trás. "O que há de errado? O que aconteceu?" ela perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Marcus virou-se para encará-la, e por um momento, ela viu o homem por quem se apaixonara 23 anos antes. Mas então sua expressão mudou, endurecendo para algo que ela não reconheceu. "Meu tio Harold morreu", disse ele, mas não havia luto em sua voz. "E ele me deixou tudo, Sarah. US$ 1,2 milhão, mais sua propriedade na Califórnia." Sarah sentiu o mundo inclinar-se sob seus pés. Tio Harold, o parente rico de Marcus que nunca se casara e sempre fora distante da família, era uma figura mais de lenda do que de realidade em sua casa. Eles haviam lutado por anos, trabalhando em vários empregos para pagar as contas, especialmente após o diagnóstico de Emma. As despesas médicas, os equipamentos especiais, o cuidado constante que a filha precisava, haviam esgotado suas economias e estourado seus cartões de crédito. Isso é incrível", Sarah conseguiu dizer, sua mente a mil. "Nós finalmente podemos pagar a dívida médica da Emma. Podemos conseguir a cirurgia que ela precisa. Nós, interrompeu Marcus, a voz cortante e fria. "Não existe mais nós, Sarah." As palavras a atingiram como um golpe físico. Ela encarou o marido, procurando em seu rosto qualquer sinal de que aquilo era uma piada cruel, mas encontrou apenas um estranho olhando de volta para ela. Do andar de cima, ouviram a voz de Emma chamando: "Mãe, pai, este tudo bem." Emma nascera com uma rara condição genética que gradualmente lhe roubara a visão aos 8 anos de idade. Mas sua audição havia se tornado extraordinariamente aguçada, e ela podia sentir a tensão na casa a quartos de distância. Sarah sempre se maravilhara com a capacidade da filha de navegar pelo mundo com tanta graça e inteligência, apesar dos obstáculos que enfrentava. "Está tudo bem, querida," Sarah respondeu, a voz falhando um pouco. "Já vamos saber." Mas Marcus já se dirigia para a escada, seus movimentos bruscos e decididos. Sarah o seguiu, sentindo as pernas como se pudessem ceder a qualquer momento. Emma estava sentada na beira da cama, seus longos cabelos ruivos caindo sobre os ombros. Ela herdara os traços delicados da mãe e o queixo teimoso do pai. Seus olhos cegos se voltaram para o som de seus passos, e Sarah notou como o rosto de sua filha se iluminou imediatamente, com o que ela presumiu serem ambos os pais se aproximando. "Pai, você parecia tão animado lá embaixo. O que está acontecendo?" Marcus sentou-se na cama ao lado da filha, e por um momento, Sarah pensou ter visto um vislumbre do pai amoroso que ele sempre fora. Emma estendeu a mão, encontrou a dele e a apertou suavemente. "Emma, preciso te dizer algo importante", começou Marcus, sua voz assumindo uma calma artificial que revirou o estômago de Sarah. "Eu vou embora? Por um tempo." "Embora?" O rosto de Emma se enrugou em confusão. "Como uma viagem de negócios." "Não, querida, vou me mudar para a Califórnia. Herdei um dinheiro do meu tio e preciso começar uma nova vida lá." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sarah observou as palavras serem lentamente absorvidas por Emma. A mão de sua filha afrouxou no aperto de Marcus, e seu rosto passou por uma série de emoções, menos confusão, mágoa
E finalmente, uma compreensão devastada, uma nova vida. A voz de Emma era pequena, infantil. E quanto a nós, e a nossa vida aqui? Marcos levantou-se abruptamente, incapaz de encarar até mesmo o olhar cego de sua filha. Você e sua mãe ficarão bem. A casa está paga. Vou garantir que vocês tenham o suficiente para se virar. O suficiente para se virar? Sarah finalmente encontrou sua voz, e ela saiu como um rugido. Marcos, o que está acontecendo com você? Esta é a nossa família. Emma é sua filha. Eu sou sua esposa. Nós passamos por tudo juntos. Marcos virou-se para encará-la, e a frieza em seus olhos fez seu sangue congelar. Sarah, você não tem ideia de como tem sido para mim. 20 anos de luta, de contar cada centavo, de viver nesta casa apertada e dirigir aquela lata velha. Eu tenho sustentado todo mundo, carregando o peso desta família nos meus ombros, e estou cansado. Estou cansado. Para, caramba. Você acha que eu não estive cansada? A voz de Sarah se ergueu para igualar a dele. Você acha que eu não me sacrifiquei? Eu desisti da minha carreira para cuidar da Emma. Eu trabalhei em turnos da noite na lanchonete por 15 anos para ajudar a pagar nossas contas. Eu mantive esta família unida enquanto você reclamava de cada dificuldade que enfrentávamos. Emma começara a chorar silenciosamente, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto ouvia seus pais se destruírem com palavras. Ela estendeu a mão cegamente, tentando encontrar algo sólido para se segurar, e sua mão encontrou a beirada de sua cômoda. Parem, ela sussurrou, mas nenhum dos pais a ouviu. Você não entende, continuou Marcos, a voz ficando mais agitada. Este dinheiro é a minha chance de finalmente viver, de ter a vida que eu deveria ter. Eu posso viajar, posso comprar coisas boas, posso ser livre de toda essa responsabilidade. Toda essa responsabilidade? Sarah se aproximou dele, suas próprias lágrimas agora fluindo livremente. É isso que nós somos para você? É isso que sua filha é? Uma responsabilidade. Parem, a voz de Emma cortou a discussão como uma faca. Ambos os pais se viraram para olhá-la, e o que viram partiu o coração de Sarah novamente. Emma estava de pé agora, as mãos pressionadas contra os ouvidos, o rosto contorcido de angústia. Por favor, parem de brigar. Eu não consigo aguentar isso. Marcos olhou para a filha por um longo momento, e Sarah prendeu a respiração, esperando ver algum sinal do homem com quem se casara. O pai que costumava ler para Emma todas as noites, que aprendera braille para poder ajudá-la com o dever de casa, que segurara sua mão durante cada procedimento médico. Mas quando ele falou, sua voz era resoluta e final. Estou partindo esta noite. Já reservei um voo para os Andes. Os advogados entrarão em contato sobre o processo de divórcio. A palavra divórcio pairou no ar, como uma sentença de morte. Emma soltou um soluço que parecia vir do fundo de sua alma, e Sarah sentiu algo dentro de seu peito quebrar completamente. Papai, por favor. Emma estendeu a mão em direção ao som de sua voz. Eu te amo. Aneste amo. Isso não significa nada. Marcos parou na porta, de costas para a família. Por um momento, Sarah pensou que ele poderia se virar, que poderia se lembrar de quem ele costumava ser. Mas em vez disso, ele disse: o amor não paga as contas, Emma, e certamente não compensa 20 anos de se sentir preso. E então ele se foi, deixando para trás o som dos soluços de coração partido de Emma e o eco de seus passos na escada. As horas seguintes passaram em um borrão de praticidade devastadora. Marcos arrumou suas coisas com a eficiência de alguém que já havia partido mentalmente meses atrás. Ele fez telefonemas para bancos e advogados. Sua voz nítida e profissional enquanto providenciava a transferência de sua herança e a remoção de seu nome de suas contas conjuntas. Sarah sentou-se com Emma no quarto da filha abracando-a, enquanto ela chorava, sentindo-se completamente desamparada. Como você explica a uma menina de 15 anos que o pai que ela idolatrava escolheu o dinheiro em vez do amor dela? Como você dá sentido a algo que desafia toda a lógica e a decência humana básica? Mãe, sussurrou Emma contra o ombro de Sarah, eu fiz algo de errado? É porque eu sou cega? É porque eu custo muito dinheiro? Sarah sentiu
seu coração se despedaçar em pedaços ainda menores. Não, querida, não. Isso não tem nada a ver com você. Isso tem a ver com seu pai tomando uma decisão que eu não entendo, mas não é sua culpa. Você é perfeita exatamente como é. Mas se eu pudesse ver, talvez ele não tivesse partido. Talvez se eu não precisasse de tanta ajuda, talvez se as contas médicas fossem tão altas. Emma, escute-me. Sarah se afastou e pegou o rosto da filha nas mãos. A decisão de seu pai de partir não tem nada a ver com a sua cegueira e tudo a ver com o egoísmo dele. Você é a pessoa mais maravilhosa, inteligente e gentil que eu conheço. Qualquer pai teria sorte de tê-la como filha. Mas mesmo ao dizer as palavras, Sarah se perguntou se ela mesma acreditava nelas. A dúvida se infiltrou como veneno, fazendo-a questionar tudo o que pensava saber sobre seu casamento, sua família, sua vida. Naquela noite, enquanto Marcos colocava sua mala em um táxi, Emma estava na janela de seu quarto, as mãos pressionadas contra o vidro. Ela não podia vê-lo partir, mas podia ouvir a porta do carro bater. Podia ouvir o motor ligar, podia ouvir o som de seu pai, saindo de sua vida para sempre. Sarah estava atrás da filha, suas próprias lágrimas, caindo silenciosamente. Ela nunca se sentira tão sozinha em sua vida. Os dias que se seguiram foram um pesadelo de papelada legal e devastação financeira. Fiel à sua palavra, Marcos garantira que Sarah e Emma tivessem o suficiente para se virar. Ele lhes deixara a casa, que ainda tinha uma pequena hipoteca e uma modesta conta poupança com $3.000. Enquanto isso, ele desaparecera na Califórnia com mais de $1 milhão e nenhum endereço para a correspondência, além do escritório de seu advogado. Sarah teve que assumir turnos extras na lanchonete, às vezes trabalhando em turnos duplos, apenas para cobrir suas despesas básicas. Emma, que sempre fora madura para a idade, pareceu crescer da noite para o dia. Ela aprendeu a fazer mais coisas pela casa, tornou-se mais independente e parou de perguntar quando seu pai poderia voltar para casa. Mas Sarah podia ver a mudança em sua filha. Emma sempre fora otimista e extrovertida, rápida para rir e ansiosa para experimentar coisas novas, apesar de sua cegueira. Agora ela estava retraída, cautelosa, como se tivesse medo de que qualquer pessoa que ela amasse pudesse desaparecer sem aviso. 3 meses depois que Marcos partiu, Sarah estava trabalhando no turno da noite na lanchonete, quando seu telefone tocou. Era Emma, e ela parecia em pânico. Mãe, você precisa vir para casa. Tem alguém aqui do banco? O sangue de Sarah gelou. Ela temia este momento. Tentar esticar cada dólar para evitá-lo. Mas aparentemente, seus piores medos estavam se tornando realidade. Ela correu para casa e encontrou uma mulher, bem vestida, sentada na sala com Emma. A mulher se apresentou como Jane Morrison, da empresa de hipotecas, e sua expressão era simpática, mas firme. Receio que o nome do seu marido estivesse na hipoteca como principal mutuário, explicou Jane, quando ele solicitou ser removido de todas as obrigações financeiras relacionadas a esta propriedade. Isso desencadeou uma revisão dos termos do empréstimo. Sem a renda dele para se qualificar para a hipoteca, receio que o banco não tenha outra escolha a não ser iniciar o processo de execução hipotecária. Sarah sentiu a sala girar ao seu redor. Mas a casa está paga. Marcos disse que a casa estava paga. Jane balançou a cabeça tristemente. Receio que isso não seja exato. Ainda restam aproximadamente $60.000 na hipoteca. Seu marido removeu o nome dele do empréstimo, o que significa que agora você é a única responsável pelos pagamentos. Com base na sua renda atual, você se qualifica para manter a hipoteca sozinha. Emma estava sentada muito quieta ao lado de Sarah, as mãos cruzadas no colo. Sarah podia ver sua filha processando essa informação, podia ver o medo se espalhando por seu rosto. Quanto tempo nós temos? Perguntou Sarah, a voz quase inaudível. 90 dias, respondeu Jane. Eu realmente sinto muito. Gostaria que houvesse outra coisa que eu pudesse fazer. Depois que Jane saiu, Sarah e Emma sentaram-se em silêncio na sala de estar. Este era o quarto onde Emma dera seus primeiros passos, onde aprendera a tocar piano de ouvido, onde a família passara inúmeras noites assistindo a filmes e falando sobre seus sonhos para o futuro. Nós vamos perder a casa, não é? Disse Emma em voz baixa. Sarah não tinha mais forças para mentir. Sim, querida, é nessa
Para onde nós vamos? Era a pergunta que Sara vinha se fazendo há semanas, a pergunta que a mantinha acordada à noite e a deixava enjoada. Ela havia procurado apartamentos que pudessem pagar com seu salário, mas a maioria deles ficava em bairros perigosos ou era pequena demais para acomodar as necessidades de Emma. Eu ainda não sei, admitiu Sara, mas vamos descobrir. Vamos encontrar um jeito. Emma estendeu a mão e encontrou a da mãe. Mãe, eu quero que você saiba de uma coisa. Eu não sinto muito que o pai tenha partido. Sara olhou para a filha, surpresa. O que você quer dizer? Quero dizer, se ele pôde nos abandonar tão facilmente, então, ele nunca foi realmente o pai que eu pensei que ele era. O pai que eu amava era gentil e leal, e nunca machucaria sua família. Então, essa pessoa nunca existiu de verdade, não é? A sabedoria nas palavras de sua filha de 15 anos trouxe novas lágrimas aos olhos de Sara. Emma estava certa, claro. O Marcos que as deixara era o verdadeiro Marcos, e o pai amoroso e marido dedicado fora a ilusão. Você está certa, disse Sara. Você está absolutamente certa. E mãe, eu não estou mais com raiva. Estou triste, mas não estou com raiva. Porque eu percebi uma coisa. O que foi? Eu percebi que não precisamos dele. Não precisamos do dinheiro dele. E não precisamos do amor dele se foi tão fácil para ele tirá-lo de nós. Nós temos uma outra, e isso é mais forte do que qualquer herança. Sara puxou a filha para seus braços, maravilhada com a força e a maturidade de Emma. Aos 15 anos, Emma aprendera lições sobre amor e lealdade que seu pai de 42 anos aparentemente nunca entendera. Os 2 meses seguintes foram um turbilhão de atividades, enquanto Sara trabalhava para encontrar um novo lugar para morarem. Ela teve que abrir mão da maioria de seus móveis e pertences, mantendo apenas o que caberia em um pequeno apartamento do outro lado da cidade. O bairro não era ótimo, mas era seguro, e o aluguel era algo que Sara podia pagar com sua renda. Emma lidou com a mudança com uma graça notável, aprendendo rapidamente o layout de sua nova casa e ajudando sua mãe a desempacotar e organizar seus pertences reduzidos. Ela se matriculou em uma nova escola e, apesar do nervosismo inicial, rapidamente fez amigos e se adaptou ao seu novo ambiente. Mas foi durante um dos turnos da noite de Sara, na lanchonete, que tudo mudou. Sara estava servindo café para um cliente regular, um senhor idoso chamado Frank, que era dono de uma pequena firma de contabilidade. Quando ele mencionou que estava procurando alguém de confiança para ajudar com a escrituração e o atendimento ao cliente, preciso de alguém que seja bom com números e tenha experiência em lidar com pessoas, disse Frank. O pagamento é decente e o horário é regular, das 9 às 5, de segunda a sexta. O coração de Sara deu um salto. Ela havia feito escrituração anos atrás, antes de Emma nascer, e sempre fora boa com números. Eu talvez esteja interessada, disse ela com cuidado. Que tipo de experiência você está procurando? Frank olhou para ela com interesse. Bem, Sara, eu a observo trabalhando aqui há anos. Você é organizada, é honesta e é boa com as pessoas. É exatamente disso que eu preciso. A questão é, você está interessada em deixar o ramo de restaurantes? Parecia bom demais para ser verdade, mas Sara decidiu arriscar. Em 2 semanas, ela havia começado seu novo emprego na firma de contabilidade de Frank. O trabalho era desafiador, mas gratificante, e pela primeira vez em meses, Sara sentiu que tinha algum controle sobre sua vida novamente. A renda estável e o horário regular significavam que Sara podia passar mais tempo com Emma, e o relacionamento delas se fortaleceu ainda mais. Elas desenvolveram novas tradições e rotinas, criando sua própria versão de família, que não incluía a sombra do abandono de Marcos. Emma floresceu em sua nova escola e começou a participar de atividades que nunca havia tentado antes. Ela se juntou à equipe de debate e descobriu que tinha um talento natural para falar em público. Ela também começou a aprender programação de computadores, fascinada pela lógica e estrutura das linguagens de codificação. 6 meses depois que Marcos partiu, Sara recebeu um telefonema do advogado dele. Marcos queria marcar um encontro com Emma. Ele tem perguntado por ela, explicou o advogado. Ele quer manter algum tipo de relacionamento com a filha. Sara sentiu uma raiva familiar crescendo em seu peito. Ele a abandonou. Ele escolheu o dinheiro, em vez de sua própria filha.
Agora ele quer voltar para a vida dela como se nada tivesse acontecido? Eu entendo sua raiva, senhora Thompson. Mas, legalmente, ele tem direitos parentais. Sarah desligou o telefone e sentou-se na cozinha, tremendo de fúria. A audácia de Marcus querer ver Emma agora, depois de tê-la devastado, era quase incompreensível. Quando Emma chegou da escola naquela tarde, Sarah contou a ela sobre o telefonema. Emma ouviu em silêncio, o rosto inexpressivo. O que você quer fazer? Perguntou Sarah. Você não precisa vê-lo se não quiser. Emma ficou quieta por um longo tempo. E Sarah quase podia ver a mente de sua filha trabalhando, processando esse desenvolvimento inesperado. Eu quero vê-lo, disse Emma finalmente. Você tem certeza? Emma, você não deve nada a ele. Foi ele quem partiu. Eu sei, respondeu Emma, mas eu quero vê-lo. Quero dizer a ele como me sinto. Quero que ele saiba em quem eu me tornei, sem ele. O encontro foi marcado para o sábado seguinte, em um local neutro, uma cafeteria no centro da cidade. Sarah levou Emma até lá, o estômago revirado de ansiedade e fúria protetora. Marco já estava esperando quando elas chegaram. O primeiro pensamento de Sarah foi que ele parecia diferente, menos mais magro, mais bem vestido, mas de alguma forma menor do que ela se lembrava. Seu terno caro e relógio de grife pareciam incongruentes com um homem que um dia lutara para pagar o material escolar de Emma. Emma entrou na cafeteria com confiança, sua bengala branca batendo levemente enquanto ela navegava pelo espaço. Ela havia crescido nos meses, desde que Marcus partira e se portava com uma elegância que fez o coração de Sarah inchar de orgulho. Emma, Marcus se levantou de sua mesa, a voz incerta. Olá, pai. A voz de Emma era firme, educada, mas distante. Sarah observou enquanto Marcus gesticulava em direção à cadeira à sua frente. Viu Emma se sentar com dignidade cuidadosa. Ela sentou-se em uma mesa próxima, perto o suficiente para intervir se necessário, mas longe o suficiente para lhes dar alguma privacidade. Você está maravilhosa, disse Marcus, e Sarah pôde ouvir a surpresa em sua voz, como se ele esperasse que Emma tivesse desmoronado sem ele. Obrigada, respondeu Emma. Estou muito bem. Eu estive pensando em você. Em poucas duas. Eu sei que a minha partida foi difícil. Emma inclinou a cabeça ligeiramente, e Sarah reconheceu o gesto como um que sua filha fazia quando escolhia suas palavras com cuidado. Difícil, repetiu Emma. Essa é uma forma interessante de descrever o abandono da sua família. Marco se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Emma, você tem que entender. Eu precisava recomeçar. Eu precisava me encontrar. E você se encontrou? Digo, a si mesmo? A pergunta pareceu pegar Marcos de surpresa. Ele ficou quieto por um momento, e Sarah o viu, mexendo em seu relógio caro. Eu pude fazer coisas que nunca pensei serem possíveis, disse ele finalmente. Eu viajei, vi o mundo, comprei uma casa com vista para o mar. Tive a liberdade de fazer minhas próprias escolhas. Isso parece bom, disse Emma, seu tom inalterado. E você está feliz? Novamente, Marcos hesitou. Eu estou vivendo a vida que sempre quis. Não foi o que eu perguntei, insistiu Emma. Eu perguntei se você está feliz. Sarah se viu, inclinando-se para a frente, fascinada pela compostura de sua filha e pela forma como ela estava cortando diretamente as evasivas de Marcos. Acho que sim, disse Marcos, mas sua voz carecia de convicção. Emma sentiu lentamente. Fico feliz que você ache que sim, porque eu quero te dizer uma coisa, pai. Eu estou feliz, realmente, verdadeiramente feliz. Talvez mais feliz do que eu já estive. Marcus parecia. Mas, como pode ser? Você perdeu sua casa, teve que se mudar. Eu aprendi quem eu realmente sou, interrompeu Emma. Aprendi que sou mais forte do que jamais imaginei. Aprendi que minha mãe é a pessoa mais incrível do mundo e que eu não preciso de ninguém que não queira estar na minha vida. Sarah sentiu lágrimas ardendo em seus olhos enquanto observava sua notável filha falar com tanta clareza e força. Emma, eu quero estar na sua vida, disse Marcos, inclinando-se para a frente. É por isso que pedi para vê-la. Quero que tenhamos um relacionamento. Emma ficou quieta por um longo momento, e Sarah prendeu a respiração. Pai, você se lembra de quando eu tinha 8 anos e fiz aquela cirurgia nos olhos? Aquela que deveria me ajudar a enxergar melhor.
Mas não funcionou? Marcos assentiu, embora Emma não pudesse ver o gesto. Sim, eu me lembro. Você se lembra do que me disse depois, quando eu estava chorando porque ainda estava cega? Marcos pareceu desconfortável. Não, exatamente. Você me disse que às vezes as coisas mais valiosas da vida são aquelas que não podemos ver. Você disse que o amor, a bondade e a lealdade eram invisíveis, mas eram mais reais do que qualquer coisa que pudéssemos tocar. Você se lembra disso, sim, disse Marcos em voz baixa. Sim, eu me lembro. Bem, pai, eu não posso ver o seu rosto, mas posso ver quem você realmente é. E o que eu vejo é alguém que jogou fora o amor e a lealdade por dinheiro e liberdade. O que eu vejo é alguém que valoriza mais as coisas que pode tocar do que os tesouros invisíveis que já tinha. Marcos ficou em silêncio, e Sarah pôde ver que as palavras de Emma haviam atingido o alvo. Eu não preciso de você na minha vida, pai, continuou Emma, a voz gentil, mas firme. Eu queria você na minha vida, mas não preciso de você. Eu tenho tudo o que preciso com a mamãe e a vida que construímos juntas. Então, se você quer fazer parte da minha vida, vai ter que merecer. Vai ter que provar que entende o que jogou fora e que está disposto a lutar para recuperá-lo. Emma, começou Marcos, mas Emma levantou a mão. Eu não terminei. Quero que você saiba que eu te perdoo por partir, eu te perdoo, porque guardar raiva só me machucaria, e eu me recuso a deixar que suas escolhas danifiquem minha vida mais do que já fizeram. Mas perdão não significa confiança. Confiança tem que ser conquistada, e você tem um longo caminho a percorrer. Emma levantou-se da mesa, seu movimento gracioso e decidido. Se você decidir que quer tentar ser meu pai novamente, tentar de verdade. Não apenas aparecer quando for conveniente para você. Então pode ligar para a mamãe e nós conversaremos. Mas se você está procurando por perdão fácil e um relacionamento rápido, está falando com a pessoa errada. Marcos também se levantou, estendendo a mão como se para tocar o braço de Emma, mas ela já havia se virado. Emma, espere. Ela parou e se virou para ele. Sim. Estou orgulhoso de você. Você se tornou uma jovem incrível. Emma sorriu, e pela primeira vez durante o encontro, sua expressão se suavizou ligeiramente. Obrigada, pai. Mas eu não me tornei incrível por sua causa. Eu me tornei incrível apesar de você. Sarah observou a filha caminhar em sua direção com a cabeça erguida, e ela nunca estivera mais orgulhosa de ninguém em toda a sua vida. Enquanto voltavam para casa, Emma ficou quieta nos primeiros minutos. Finalmente ela falou: Mãe, acho que o pai parecia triste. Parecia mesmo, concordou Sarah. Como você se sente sobre isso? Sinto pena dele, disse Emma. Acho que ele pensou que o dinheiro o faria feliz, e agora está percebendo que não faz. Mas também acho que ele fez a sua escolha, e agora tem que viver com ela. Você lidou com isso lindamente, Emma. Estou tão orgulhosa de você. Eu aprendi observando você. Mãe, você me mostrou como ser forte quando tudo desmorona. Você me mostrou que não precisamos de mais ninguém para nos completar. Sarah estendeu a mão e apertou a pau da filha. Nós formamos uma bela equipe, não é? A melhor, concordou Emma. Nos meses seguintes, Marcos ligou várias vezes, mas as conversas eram estranhas e forçadas. Ele parecia querer os benefícios de ser pai, sem fazer o trabalho necessário para reconstruir o relacionamento que ele havia destruído. Eventualmente, as ligações se tornaram menos frequentes e depois pararam completamente. Emma continuou a prosperar. Ela foi aceita em um programa avançado na escola e começou a falar sobre seus sonhos de estudar ciência da computação na faculdade. O emprego de Sarah na firma de contabilidade levou a uma promoção e a um aumento, dando-lhes mais segurança financeira do que jamais tiveram, mesmo quando Marcos morava com elas. Uma noite, quase um ano depois que Marcos partiu, Sarah estava ajudando Emma com o dever de casa, quando sua filha de repente levantou os olhos de seu livro em braille. Mãe, eu quero te dizer uma coisa. O que é, querida? Estou feliz que o pai tenha partido. Sarah ficou surpresa com a declaração. Mesmo... Por quê? Emma largou seu estilete e se virou para a mãe. Porque se eu tivesse partido, eu nunca teria descoberto o quão forte eu sou. Eu nunca teria aprendido que posso lidar com qualquer coisa que a vida me jogue. Eu nunca teria percebido que o relacionamento mais importante da minha vida é o que eu tenho com você. Sarah sentiu lágrimas brotando em seus olhos. Emma e mãe,
eu nunca teria aprendido que a verdadeira riqueza não é dinheiro em uma conta bancária. A verdadeira riqueza é ter alguém que te ama incondicionalmente, que acredita em você, que está ao seu lado, não importa o que aconteça. O pai pode ter ficado com a herança, mas nós conseguimos algo muito mais valioso. O que foi? Emma sorriu, e seu rosto se iluminou com uma alegria que a tornou linda, além da descrição. Nós conseguimos uma a outra. E conseguimos o conhecimento de que podemos sobreviver a qualquer coisa desde que estejamos juntas. Sarah puxou a filha para seus braços, segurando-a com força enquanto lágrimas de gratidão e amor escorriam por seu rosto. Emma estava certa. Elas haviam perdido uma casa, um casamento e um pai, mas haviam ganhado algo infinitamente mais precioso. Haviam descoberto a força inabalável de seu amor, uma pela outra. 2 anos depois, Sarah recebeu um último telefonema do advogado de Marcos. Marcos sofrera um ataque cardíaco e morrera subitamente em sua casa, Cara, na Califórnia. Ele estava sozinho, sem amigos ou família por perto. A herança de $1 milhão fora gasta em itens de luxo e investimentos fracassados, e ele morreu, quase sem dinheiro. Em seu testamento, ele deixara o pouco que restava de seu patrimônio para Emma, junto com uma carta. Sarah leu a carta primeiro, querendo proteger sua filha de qualquer crueldade final. Mas o que encontrou foi a tentativa desesperada de um homem de explicar o inexplicável. A carta estava cheia de arrependimento e autorrecriminação. Marcos escreveu que passara todos os dias, desde que as deixara percebendo o terrível erro que cometera. Ele tentara comprar a felicidade, mas encontrara apenas o vazio. Buscara a liberdade, mas encontrara apenas a solidão. Ganhara riqueza, mas perdera tudo o que realmente importava. Ele escreveu que sentira vergonha e orgulho demais para tentar consertar as coisas, e agora era tarde demais. Ele implorou o perdão de Emma e disse-lhe que ela estava certa em tudo o que lhe dissera na cafeteria naquele dia. Quando Sarah terminou de ler a carta para Emma, sua filha ficou quieta por um longo tempo. Você está bem? Perguntou Sarah. Emma assentiu lentamente. Estou triste por ele, mãe. Estou triste por ele ter passado seus últimos anos sozinho e infeliz. Mas também estou grata. Grata por a partida dele nos ter ensinado o que realmente importa. Grata por termos aprendido que não precisávamos dele para sermos felizes. Grata por termos descoberto o quão fortes somos juntas. Emma fez uma pausa, e quando falou novamente, sua voz estava cheia de uma sabedoria além de seus 17 anos. O pai pensou que estava escolhendo a riqueza em vez do amor, mas o que ele realmente fez foi escolher a solidão em vez da família. Ele escolheu o medo em vez da coragem. Ele escolheu fugir em vez de lutar pelo que importava. E no final, ele perdeu tudo, inclusive a si mesmo. Sarah olhou para sua linda e brilhante filha e se maravilhou com a mulher que ela se tornara. Marcos as abandonara, pensando que elas desmoronariam sem ele, mas em vez disso, elas descobriram que eram mais fortes juntas do que jamais foram com ele. A pequena herança que Marcos deixou foi suficiente para pagar o primeiro ano de faculdade de Emma. Ela foi aceita em uma universidade de prestígio, com uma bolsa integral, tendo mantido notas perfeitas durante todo o ensino médio, apesar de tudo o que passaram. No dia em que Sarah levou Emma para a faculdade, elas sentaram no carro em frente ao dormitório, nenhuma querendo se despedir. Mãe, eu quero que você saiba de uma coisa, disse Emma, sua mão encontrando a de Sarah sobre o console. O que é? Quando o pai nos deixou, eu pensei que minha vida estava acabando. Pensei que nunca mais seríamos felizes. Mas você me mostrou que quando uma porta se fecha, a outra se abra. Você me mostrou que temos o poder de criar nossa própria felicidade, nosso próprio sucesso, nossa própria definição de riqueza. Sarah apertou a mão da filha, o coração cheio de amor e orgulho. Você fez isso sozinha, Emma. Eu apenas fiquei ao seu lado e observei você se tornar a pessoa incrível que sempre foi por dentro. Emma e Sarah viu no rosto da filha uma confiança e uma paz que nenhuma quantia de dinheiro jamais poderia comprar. Nós vamos ficar bem, não é, mãe? Nós vamos ficar mais do que bem, respondeu Sarah. Nós vamos ser extraordinárias, enquanto Sarah observava Emma entrar em seu dormitório, cercada por novos amigos e pronta para começar o próximo capítulo de sua vida. Ela refletiu sobre a jornada que as trouxera até ali.
O abandono de Marcos fora devastador, mas também fora transformador. Ele despojara tudo o que elas pensavam que precisavam e revelara tudo o que realmente tinham. Elas aprenderam que o amor é algo que pode ser comprado ou vendido, dado ou tirado pelo capricho de outra pessoa. O amor verdadeiro, aquele que sustenta e fortalece, vem de dentro e se torna mais forte quando é testado. Elas descobriram que família não se define por sangue ou certidões de casamento, mas pelas pessoas que ficam ao seu lado quando tudo desmorona, que acreditam em você quando você não consegue acreditar em si mesmo, que escolhem te amar todos os dias. Mais importante, elas aprenderam que a verdadeira riqueza não pode ser medida em dólares ou posses. A verdadeira riqueza é encontrada na profundidade de seus relacionamentos, na força de seu caráter e no conhecimento de que você pode superar qualquer coisa que a vida lhe jogue. Marcos recebera uma herança de US$ 1 milhão e pensou que isso o libertaria. Em vez disso, isso o aprisionou, na solidão, no arrependimento. Sarah e Emma perderam quase tudo o que possuíam, mas no processo, ganharam algo infinitamente mais valioso. Elas descobriram o poder inabalável do amor incondicional e dos laços familiares, inquebráveis. No final, a questão não é quem ficou com o dinheiro, a questão é quem ficou com o tesouro. E não havia dúvida sobre a resposta a essa pergunta. O que você faria se fosse abandonado por um ente querido em nome do dinheiro e da ganância? Você deixaria a amargura te consumir ou encontraria força para construir algo ainda mais bonito das cinzas da traição? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo e lembre-se menos, a verdadeira riqueza é o que você tem em sua conta bancária. É o que você tem em seu coração e quem você tem ao seu lado quando as tempestades da vida aparecem.